Primeiro emprego, eu não quero começar do zero. Eu não quero chegar na empresa sem saber de nada. Se você é essa pessoa, esse vídeo é para você, tá? Eu vou compartilhar aqui 3 coisas que eu fiz quando eu fui começar o meu primeiro emprego formal e eu faria hoje se eu tivesse que começar de novo ou se eu tivesse que fazer uma transição de carreira. Eu gosto muito de falar que o básico bem feito supera a alta performance mal feita, tá? Se você fizer o básico bem feito, você vai superar pessoas que querem fazer algo sofisticado, porém fazem mal feito. Faça o básico, o arroz com feijão, tá? Eu vou começar pontuando aqui, já dá um like nesse vídeo, compartilha com aquela pessoa que está começando o emprego ou vai fazer uma transição de carreira. Aqui nesse canal eu vou ensinar empreendedorismo real, vou falar sobre mentalidade e carreira, mas de uma forma realista, de forma que conecte com a sua vida e que você consiga aplicar os conhecimentos que eu vou trazer aqui na sua realidade, no seu dia a dia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu iria estudar tudo relacionado à minha função, tá? Departamento, ramo de atividade da empresa, tudo. Mercado, concorrência, consumo, quem vende, quem intermedia, quem compra, quem importa, quem exporta, tudo. A melhor forma de você chegar numa empresa, numa função, num trabalho, seja no seu primeiro emprego, ou seja para uma transição de carreira, é você fazer o mínimo. O que é o mínimo? É você estudar e conhecer aquele ramo de atividade. Conhecer aquele universo novo que você está começando e que você está se inserindo naquele local. Segunda parte, eu iria fazer cursos básicos relacionados à minha função, de forma específica, ou estudar caso não tivesse conteúdo estruturado. O que eu iria fazer? Eu iria buscar cursos básicos, cursos rápidos, relacionados àquela atividade que eu vou exercer, ou então aquela carreira, aquela nova carreira que eu vou fazer uma transição. Esse tipo de coisa pode parecer óbvio, mas muitas pessoas não fazem isso e ainda não farão isso, porque o conhecimento, ninguém, principalmente no Brasil, nós não somos ensinados a pensar de forma lógica, nós não somos ensinados a construir a nossa própria trilha, os nossos próprios caminhos. Então, muitas pessoas não fazem isso. Muitos jovens, muitos profissionais que vão fazer transição de carreira, ele quer contar simplesmente com o acaso, com a sorte ou com a circunstância que vier, ele quer resolver e aprender naquele momento. Você pode começar na sua carreira ou você pode fazer uma transição de forma inteligente, tá? Terceira parte, eu faria alguns cursos básicos. Isso aqui é para quem está começando na carreira, tá? Para você não começar cru, sem saber de nada, se comportando mal, com a postura errada dentro da empresa. No meu primeiro emprego formal, eu fiz esses 3 cursos. Eu fiz curso de secretariado, assistente administrativo e fiz curso de redação oficial. Por quê? Eu queria entender sobre documentos, o que era um ofício, um memorando, uma comunicação interna, CI, e outros tipos de documentos, que provavelmente você talvez não conheça nenhum desses. E são documentos básicos de empresas públicas, órgãos públicos, né? E são documentos normais e o básico que uma pessoa e um profissional precisa conhecer de dentro de uma empresa. Então, eu fiz o curso de secretariado, fiz curso de assistente administrativo, por quê? Eu queria saber como eu deveria me portar. Eu queria saber como eu deveria me comportar dentro daquele local de trabalho. O que eu poderia conversar, o que eu não poderia conversar, como atender um telefone, se eu deveria ou não utilizar gírias dentro do trabalho. E aí, mano, beleza? Mano, é assim, mano, é assim. Então, assim, eu queria aprender como um profissional se comporta dentro de uma empresa. O tipo de assunto que não é adequado, não é correto para se trazer dentro de uma empresa. Foi lá nesses cursos, nesse primeiro emprego, nessa preparação, que eu entendi, eu aprendi que dentro de empresa você não fala sobre política, você não fala sobre futebol, porque são assuntos que trazem discussão, trazem desconforto, trazem polêmicas e questões sobre política. Então, foi nesses cursos, com esse conhecimento básico, que eu entrei para o meu primeiro emprego com uma postura já construída. Eu já entrei como se eu já soubesse como eu deveria me comportar e o que eu deveria fazer para me conseguir performar dentro daquela função. Tanto é que
eu entrei como estagiário nessa função e em cerca de um ano eu era como o braço direito da gerência dentro do setor e eu tinha mais conhecimento e domínio do departamento do que todos os outros colegas que já estavam lá há muito tempo, porque eu tive essa mentalidade de querer me posicionar como um profissional que queria construir algo ali dentro, tá? Então, eu iria estudar sobre o mercado, sobre a empresa, sobre aquele ramo de atividade que eu estou entrando ou que eu estou fazendo uma transição de carreira. Eu iria fazer cursos específicos daquela área. Se não tivesse cursos que eu pudesse fazer apenas para fazer essa introdução, eu iria estudar de forma livre, buscar conteúdos para que eu entre lá já podendo agregar algo. Isso é importantíssimo para que você não seja só mais um dentro dessa empresa. Com essa mentalidade, você fará uma enorme diferença e irá se destacar com certeza dentro de uma empresa, tá? É o básico. Se você está começando na carreira, estude, aprenda o básico sobre comunicação, sobre como escrever, sobre a forma de se portar dentro de um ambiente de uma empresa. E se você está fazendo uma transição de carreira, busque conhecer, faça um estudo. Faça um estudo de mercado. O que essa empresa vende? O que ela produz? Qual tipo de serviço que ela entrega? Quais são os concorrentes dessa empresa? Em qual mercado essa empresa está inserida? O que são fatores econômicos que influenciam na existência dessa empresa, né? Dessa forma você vai entrar já fazendo um grande diferencial, porque é muito comum. Eu falei já no início do vídeo, e é muito comum e normal. A maioria das pessoas, elas só fazem e só se preparam para aquilo que elas estão sendo pagas especificamente. Mas se você é uma pessoa diferente, que quer fazer um diferencial, agregar um diferencial dentro de uma empresa, dentro do seu local de trabalho, que você vai começar ou fazer uma transição de carreira, você precisa fazer aquilo que não fazem, que é estudar, analisar e se preparar. Isso é uma coisa que as pessoas fazem, devem fazer até numa entrevista de emprego. Isso já é conhecido, já é popular. Você não pode ir para uma entrevista de emprego sem conhecer algo sobre aquela empresa, a não ser, é claro, que seja uma vaga daquelas que você não sabe que empresa que é, você só sabe que tem uma função, tá? Mas se você já for para talvez para uma segunda etapa, ou após o primeiro contato, e você souber que empresa é aquela, estude sobre aquela empresa. Se você quer aquela vaga, você quer aquele salário, você quer se destacar numa entrevista, estude sobre aquela empresa. Que empresa é essa? Onde ela nasceu? O que ela faz? Onde entrega? Como vende? Quem são os diretores, os fundadores? Qual é a visão dessa empresa? O que essa empresa procura em um profissional? É muito interessante que quando eu fiz uma entrevista por uma grande empresa, eu participei de um processo de seleção que tinha cerca de 7 pessoas. Como eu já sabia qual era a empresa, eu já fui vestido como um profissional daquela empresa, me comuniquei e me portei como um profissional daquele segmento. Então eu me destaquei entre aqueles outros candidatos, que eram cerca de 7 pessoas, e consegui entrar naquela vaga. Eu consegui ser selecionado. Então, o mínimo, o arroz com feijão para quem está começando a carreira, para quem está fazendo uma transição de carreira, é estudar aquela empresa, estudar aquele segmento, estudar aquele tipo de produto e serviço, tá? Você precisa ser uma pessoa diligente, uma pessoa que quer se desenvolver e construir a própria carreira, construir a própria sorte, tá? Se você gostou desse vídeo, dê o like nesse vídeo, comente e compartilhe, beleza? Abraço, valeu!